Bom dia, boa tarde ou boa noite. Quem está falando é o professor Vinícius com mais uma aula da eletiva de desenho em quadrinho que eu ministro para os alunos do sexto ano. Porém, se por um acaso você não for meu aluno e caiu aqui nesse vídeo e quiser assistir ele aí até o final, pode assistir sem problema nenhum, né? Eu espero que você goste, tanto quanto eu espero que os meus alunos gostem do conteúdo aqui ministrado, né? Nessa aula hoje eu vou fazer uma retomada, né? Eu vou retomar um pouco a história das histórias em quadrinhos, que eu já falei desse tema em duas aulas, basicamente, sobre mangás, e também na primeira videoaula de nossa eletiva, onde falei que o início de tudo remonta à arte rupestre, né? Eu vou deixar essas duas aulas num cardzinho aqui, para se acaso vocês quiserem rever ela, reassistir ela aí, ou ver ela, né, para quem ainda não viu, né? Apesar de eu acreditar que eu melhorei bastante de lá para cá, né, do primeiro vídeo, né? E por isso que eu decidi até mesmo retomar, né? Porque eu estava reassistindo aquele vídeo, aí eu senti que não ficou lá muito bom, né? Então aí a gente retoma o assunto, né? Coloca mais detalhes, coloca mais informação, deixa o conteúdo um pouco melhor, um pouco mais redondo aí, para os alunos entenderem e para vocês também, né? Então vamos lá. Como eu estava dizendo, então eu decidi retomar esse assunto e trazer mais detalhes sobre a origem dessa arte, que durante um bom tempo foi negligenciada, né? Não foi visto nem como arte, né? Então vamos ao que interessa. Como já vimos lá na primeira videoaula, é possível sim remontar as origens da história em quadrinhos, da narrativa sequencial, à arte rupestre, pois ao observarmos uma obra rupestre, nós vemos que ali tem uma narrativa, tem a tentativa de se contar uma história, né? Como a gente pode ver aqui nessa arte rupestre que eu coloquei para ilustrar essa imagem. Tem a tentativa de contar, de narrar alguma coisa importante, né? Por exemplo, a caça, né? Você vê que tem toda o sequencial aí. A gente já tinha isso desde a pré-história, né? Dentro da nossa natureza. Né? Então, o que vem a ser arte rupestre? Lembro que lá na primeira aula não deixei muito claro o que seria arte rupestre. Então vamos dar aqui a devida explicação, começando pela etimologia da palavra rupestre. Mas, professor, o que é etimologia? Né? Eu acredito que já expliquei esse conceito para vocês lá nos outros vídeos e também em outras aulas aqui que eu produzi, né? Porém, como a gente está nesse clima de retomada e relembrar é viver, né? Não custa nada explicar novamente o que é esse conceito, que vem a ser etimologia. É bom que fica até mais claro aí na cabeça de vocês. Então, abre-se um parênteses aqui e vamos explicar um pouco o conceito de etimologia. Etimologia é a parte da gramática que trata da história, a origem das palavras e da explicação do significado de palavras através da análise dos elementos que as constituem. Em resumo, é o estudo da origem da palavra para entendermos seu real significado e assim poder nos comunicar melhor. Esse estudo, para mim, é muito legal e importante, né? Por isso que eu uso muito da etimologia em praticamente todas as aulas que eu faço, pois podemos aprender muito, até mesmo obter uma outra forma de se enxergar um problema, simplesmente por pensarmos e compreender a origem da palavra, né? Por exemplo, não sei se vocês conhecem a história do Fantasma da Ópera, do escritor Gaston Leroux, que é uma história francesa, né, que inspirou aí musicais, peças teatrais, filmes e também histórias em quadrinhos. O nome em inglês dessa obra, a adaptação em inglês dessa obra, é The Phantom of Opera, que significa o fantasma da ópera. Porém, em inglês também tem uma outra palavra além de phantom para fantasma, que é a palavra Ghost. Então, por que eles não usaram Ghost para nomear essa história? E por que ter duas palavras que têm o mesmo significado? Né? É aí que então entra o legal da etimologia, do estudo da origem das palavras e de seu verdadeiro sentido. Ghost em inglês significa fantasma, mas no sentido de uma assombração real.
de um espírito mesmo. Enquanto Phantom, aqui peço perdão pelo spoiler do Fantasma da Ópera, se acaso você ainda não assistiu, né? Significa fantasma, mas no sentido de ilusão, de algo que engana, que parece, mas não é. O que faz todo sentido com a história, pois o fantasma da ópera não é um fantasma real, mas uma pessoa que, devido a N fatores, se porta como um fantasma para poder se expressar, né? Para poder aí conseguir viver e fazer a sua arte, né? Eu aconselho muito vocês lerem o livro, assistirem a peça, verem o musical, né? Que é uma história muito linda, muito tocante. Praticamente um Corcunda de Notre Dame, se a gente for parar para olhar, né? É muito legal, principalmente o musical. Acho lindo. Tive a oportunidade de assistir esse musical aqui no Brasil, né? Lá no antigo Teatro Abril, agora Teatro Renault, né? Eu não sei se mudou de nome de novo, né? E é lindo, é um espetáculo maravilhoso. Nossa, quando a primeira cena com o lustre caindo sobre a plateia, arrepia a alma, é muito bonito, né? É muito bonito mesmo. Aconselho muito vocês procurarem o filme do musical para assistirem, lerem o livro, porque é muito bonito mesmo, né? Então, a palavra Phantom tem esse sentido de engano, de trapaça, né? Algo que engana, né? Trazendo aí outro sentido para a nossa interpretação do que quer ser passado com a história do fantasma da ópera, né? E outra coisa legal, né, no estudo de etimologia, no estudo das palavras, tudo, tanto da sonoridade, tanto do seu significado, é que você também pode criar aí brincadeiras, né? Por exemplo, tem essa imagem do fantasma que eu coloquei aqui para ilustrar, falando que o ano de 2020 é bullshit. Bullshit é uma expressão em inglês que não se escreve dessa forma. Que se refere a algo que é tolice, algo ruim, algo que é besteira, né? E aí colocaram o bullshit pela sonoridade da palavra bull com a palavra original, fazendo essa brincadeira aí, né? Dando o sentido de que 2020 é um ano, além de assustador, tolo, idiota e tosco. Né? Então, dá para estudando a etimologia das palavras, dá para você fazer até esses tipos de brincadeira, essas coisas, né? Que é muito legal aí, que só enriquece a nossa linguagem. E além desse exemplo, tem muitos outros exemplos, como o novo entendimento sobre economia e seu funcionamento, que é um exemplo batido aqui no canal, né, que eu vivo dando, né, por exemplo, a gente diz que vou ganhar dinheiro, mas em inglês se fala make money, que é fazer dinheiro, que é muito diferente de ganhar, né? Fazer tem o sentido de produção, de produtividade, enquanto ganhar dá o sentido de que o dinheiro não está ligado à produtividade, por exemplo. E por isso é legal estudar outras línguas, estudar a etimologia das palavras e expressões. Com isso eu vou deixar aqui um card de um vídeo onde eu explico o real significado da palavra Halloween para vocês, né? Que é da minha eletiva de educação financeira. Eu não dou para o meu sexto ano, mas vou deixar aqui o cardzinho para eles poderem assistir, vocês também, mesmo que não for meu aluno, poder assistir aí, poder curtir aí esse vídeo, que eu considero muito bom, que é como o Halloween pode nos ajudar a ser mais próspero, né? E fechando esse parênteses da etimologia, vamos voltar um pouco à arte rupestre. Então vamos entender o que é rupestre a partir da etimologia da palavra. A palavra rupestre, ela vem do latim rups, que significa penhasco, rocha, pedra. Então o conceito de arte rupestre leva esse nome, pois as obras de nossos ancestrais eram feitas em rochas, em pedras. Né? Esse termo então denomina as representações artísticas pré-históricas realizadas em paredes, tetos e outras superfícies de cavernas e abrigos rochosos, ou mesmo sobre superfícies rochosas ao ar livre. A arte rupestre divide-se em dois tipos. A pintura rupestre, composições realizadas com pigmento, e a gravura rupestre, imagens gravadas em incisões na própria rocha. Esse tipo de arte pode se
pode ser a origem dos quadrinhos, justamente por trazer algumas obras que parecem contar uma história, consequências de imagem, né? Como a gente pode ver aqui embaixo. E por isso, como disse lá na outra aula também, né, na primeira, retomando, os hieroglíficos egípcios também podem ser considerados na raiz da história em quadrinhos, como conhecemos hoje. Eles também podem ser considerados na raiz da história em quadrinhos, como conhecemos hoje. E os vasos gregos também podem, pois os hieroglifos é uma linguagem que usa de imagens para expressar uma informação, história e etc. E os vasos gregos também tinham neles ornamentos ornamentando histórias, né? Como podemos ver nesse exemplo aqui abaixo, né? Que a gente vê uma cena acontecendo, a gente vê uma história acontecendo. Então, desde os nossos primórdios, como humanidade, né? A gente tem esse ímpeto de querer narrar os nossos acontecimentos, querer narrar as nossas histórias, querer deixar a nossa marca, né? Porque memória é vida, né? Memória é vida, relembrar é viver. O quadrinho, como conhecemos hoje, né? Vamos falar um pouquinho disso agora. A primeira história em quadrinhos moderna foi criada pelo artista americano Richard Outcault em 1895. A linguagem das HQs desculpa. A linguagem das HQs com a adoção de um personagem fixo, ação fragmentada em quadrinhos e balãozinhos e texto, surgiu nos jornais de Nova York com o personagem Yellow Kid, que é esse personagem aí que ele surgiu para retratar o cotidiano dos guetos norte-americanos, essas coisas, né? No jornal The New York, se eu não estou enganado, ou algo desse tipo. E quem foi Richard Outcault? Richard Felton Outcault nasceu em 14 de janeiro de 1863 em Lancaster, Ohio, Estados Unidos. Morreu em 25 de setembro de 1928 em Flushing, New York. Ele foi o grande inovador que nos concedeu a primeira história em quadrinho moderna, sendo considerado o pai das tirinhas. Seu personagem, o Yellow Kid, Garoto Amarelo, também foi responsável pela criação da expressão Yellow Journalism, que é utilizado para dizer quando uma publicação, por exemplo, uma notícia é sensacionalista e sem escrúpulos, né? Só a título de curiosidade, no Brasil a expressão equivalente seria imprensa marrom. Aqui acharam melhor usar o termo marrom, desculpa pelo erro de digitação, por ele soar mais impactante que amarelo, né? Essa imprensa amarela, a imprensa marrom, né? Então ele soa mais impactante do que o próprio termo yellow journalism, né? Pra gente o marrom ele tem mais impacto, por isso que foi usado como imprensa marrom. E o desenvolvimento dessa arte, que surgiu na mesma época do cinematógrafo, aparelho responsável pelo desenvolvimento da animação e do cinema, como a gente também já viu em aulas de tecnologia aqui, né? Como vocês vão vendo, né? Tudo tá ligado, né? Tudo vai se ligando, tudo vai se conectando de certa forma, né? As coisas não acontecem em caixinhas, né? Uma coisa vai levando a outra, vai puxando, que não sei o quê. E a arte de educar, a arte de ensinar, e a arte de aprender também é a arte de conseguir fazer essas conexões, de conseguir ligar esses pontos, né? Quanto mais conexões a gente faz, mais a gente está se educando, né? Mais a gente está conseguindo entender o mundo à nossa volta. Como P.L. Travers dizia, a educação é a arte de fazer conexão. E também se deu graças à invenção da impressão a vapor no século XIX, que possibilitou a impressão em massa de revistas, jornais, livros, graças ao senhor Friedrich J. Koenig. A Revolução Industrial, muito mal compreendida por historiadores de cunho marxista, por exemplo, que não conseguem compreender que foi graças a essa revolução que a pobreza no mundo vem diminuindo, e por isso que eu sempre afirmo que as boas revoluções foram revoluções da técnica e não da política, a Revolução Industrial mudou o curso da tipografia, né, mecanizando o processo da impressão.
A máquina a vapor tinha aparecido já em 1769, o barco a vapor em 1807, a locomotiva em 1814 e em 1811 o alemão Königer, né, esse senhor da foto, tendo sensibilidade, percebendo todas essas possibilidades do vapor, inventou a prensa mecânica, introduziu a energia a vapor e o movimento rotativo no engenho de impressão, né? A sua máquina caracterizava-se por incluir, para além do funcionamento a vapor, uma novidade importante: dois rolos móveis que aplicavam a tinta sobre a forma impressora, voltando depois ao seu lugar, dando aso à colocação do papel sobre a forma. A máquina, da qual se construiu um só exemplar, imprimia 400 folhas por hora, quase o dobro das prensas normais, né, da impressora normal inventada por Johann Gutenberg. Graças a essa sua invenção, né, o aumento ao acesso à informação aconteceu mais uma vez, tal como na época de Johann Gutenberg, outro alemão que foi responsável pela invenção da impressão, né? A palavra imprensa vem justamente por causa dessa invenção da impressão, que possibilitou a difusão em massa da informação. Hoje a palavra imprensa ficou associada a veículos de comunicação que veiculam notícias e etc. Né? E graças a essa invenção aí do Sr. Friedrich de Königer, da impressão a vapor, né, que possibilitou aumentar aí para o dobro, quase que o dobro das prensas normais, o quadrinho ele conseguiu se desenvolver também, né, ser difundido em massa, né? E vocês estão percebendo como o desenvolvimento da ciência e tecnologia, tal como expliquei na aula especial de Halloween, é responsável até mesmo pelo desenvolvimento do entretenimento que temos hoje, criando assim magia e diversão? E vocês com preguiça de estudar e conhecer cada vez mais para quem sabe se tornar também um importante inventor capaz de trazer a magia para a nossa realidade. Eu vou deixar aqui também um cardzinho da aula de Halloween, onde eu falo dessa conexão entre magia e tecnologia, de como a tecnologia traz magia, né? Que é uma das leis do senhor Arthur C. Clarke, né? A terceira lei de Arthur C. Clarke, que diz qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da mágica, né? Se você está percebendo como é legal e como a trajetória de desenvolvimento das histórias em quadrinhos que conhecemos hoje dialoga com um monte de coisa, além de tudo isso, os quadrinhos também explodiram na época da Grande Depressão de 1929 dos Estados Unidos, né, que, sendo a forma de arte que serviu para dar uma injeção de ânimo ao povo americano que estava sofrendo com a Grande Depressão. Tá vendo aí como a história em quadrinho vai tocando aí por várias fases da história da própria humanidade, né? E é justamente que é por isso que é legal estudar não só a história em quadrinhos, mas outros conhecimentos também, etc. Né? Porque a gente vai percebendo as conexões, né? Fazendo as conexões e vendo aí como tudo de certa maneira ou de outra está ligado, né? O que deixa tudo muito interessante. E agora as atividades, né, para vocês fazerem. São atividades simples, não muito difíceis para vocês responderem aí, estarem me mandando, né, para os meus alunos, claro. Podem pausar o vídeo aqui para poder fazer a atividade, tá bom? E as referências que eu usei para criar essa aula. E assim eu encerro a aula de hoje com essa imagem do Homem-Aranha com o Tim, né, que é uma das histórias mais comoventes do Homem-Aranha, onde ele se apresenta aí por um fã dele, né, que está com uma doença terminal, se eu não estou enganado, mostrando aí o quanto de que essas histórias aí, além de ter todo esse desenvolvimento, né, elas acabam por ser boa literatura também, justamente por trazer aquele ponto de esperança aí, né, da fantasia, né, do escapismo da fantasia que o Tolkien defendia muito bem. É isso, pessoas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo aí
do canal. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para vocês.